Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para conversar hoje sobre uma leitura que normalmente é uma exceção dentro do meu universo literário. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de ler ficção, que 90% das coisas que eu leio, que eu venho resenhar aqui com vocês, que eu venho comentar é ficção, mas de vez em quando eu ponho meu pezinho lá na não ficção. E normalmente quando eu faço isso é para ler algo relacionado à literatura, ou então alguns ensaios, alguma coisa mais nesse sentido, né? De teoria, de filosofia, e por aí vai, esse cantinho assim. Então eu vim conversar hoje com vocês sobre uma leitura que eu fiz, que foi indicação, que eu já nem me lembro mais aonde eu vi. Eu acho que foi algum booktuber que eu sigo, que indicou, que recebeu da editora, e eu fiquei interessada. E aí comprei para ler, que foi o Somos Todos Canibais. É uma edição da editora 34, do Claude Lévi-Strauss. Esse Strauss aqui, eu acho que é a pronúncia em francês, que eu fui pesquisar, mas deve ser Strauss mesmo, que está com cara de alemão, né? Mas pronúncia em francês porque ele viveu a vida dele na França, ele nasceu na Bélgica, então a gente vai falar Claude Lévi-Strauss. E que foi um antropólogo, etnólogo, filósofo, que fez um trabalho muito extenso, e ele é considerado o precursor da antropologia estruturalista, mas a gente já vai chegar lá para a gente entender um pouco o que é isso. Antes de a gente começar nosso bate-papo, vou pedir para você que está chegando aqui, se gostar do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. A gente tem perfil no Instagram com resenhas e outras coisinhas literárias, a gente tem um grupo bacana no Facebook e a gente faz leitura conjunta todo mês. Esse mês de junho a gente vai estar lendo A Última Imperatriz, de Dachen, uma escritora chinesa. E vocês são todos muito bem-vindos para participar. O link do nosso grupo de discussão do WhatsApp vai estar aqui embaixo. Vem ler com a gente. Então, pessoal, voltando aqui à nossa leitura, né? Então, eu peguei esse livrinho para ler, eu achei que eu ia achar interessante. Graças a Deus, como eu já falei, eu não coloco muito meu pé na literatura de não ficção, mas graças a Deus as experiências que eu tenho tido assim, nos últimos tempos, em que eu vou ler alguma coisa de não ficção, que eu escolho alguma coisa, eu estou sendo muito feliz, porque eu estou gostando muito. E esse aqui não foi diferente, foi uma leitura muito legal, muito interessante, enriquecedora, instrutiva, divertida, curiosa. Foi muito legal ler esse livrinho aqui, né? Então, o Claude, como eu já falei, ele é belga, ele nasceu em 1908, infelizmente ele já faleceu em 2009, até viveu bastante, né? Viveu 101 anos. Ele nasceu na Bélgica, faleceu na França, onde eu acredito que ele viveu a maior parte da vida dele. E ele foi antropólogo, ele foi filósofo, ele foi etnólogo, ele foi professor de universidade e fundador, como eu falei, da antropologia estruturalista. O que é isso? O estruturalismo na antropologia demonstrou que as sociedades consideradas primitivas não representam uma etapa atrasada na história da humanidade. Então, esse livro aqui ele vai girar em torno mais ou menos dessa ideia. Ele trabalhou muito, fez muito trabalho de campo em áreas indígenas na América do Norte, aqui na América do Sul, em vários lugares, né? Comparando as sociedades, comparando os costumes, os mitos, os hábitos culturais. Ele estudou isso tudo, ele era especialista nessa área. Inclusive, em 1934, ele veio com a missão francesa aqui para o Brasil. Ele veio dar aula de sociologia na USP, né, como professor convidado. Logo que a USP foi lançada, ele foi professor de sociologia lá. E ele esteve fazendo trabalho de campo com as tribos indígenas aqui do Brasil, tanto no Mato Grosso quanto na Amazônia. E aqui no livro, diversas vezes, ele vai citar esses indígenas brasileiros, essas tribos que ele andou conhecendo e trabalhando junto, estudando. Vai citar seus hábitos aqui. Mas, gente,
Parece que é uma coisa chata, ai, falar de tribo e costume de tribo indígena. Gente, não é. O livro é muito gostoso de ler porque ele vai estar sempre traçando um comparativo entre a sociedade que a gente chama, entre aspas, né, de civilizada, sociedade europeia, a sociedade americana, com essas outras sociedades indígenas, né? Então, ele tem um vasto conteúdo literário, ele produziu bastante coisa nessa área que ele era especializado, frisando duas obras mais importantes, que foi Tristes Trópicos, que é sobre sociedades indígenas, e tinha também O Caminho das Máscaras, que foi uma obra de 2 volumes, que fala sobre arte, religião, mitologia dos índios do noroeste da América do Norte, né? E é isso, esse aqui é o nosso autor, uma pessoa que fez um trabalho muito extenso, muito produtivo. E aqui, o que a gente vai ter nesse livro aqui? A gente vai ter 17, ele chama de artigos, né? Mas eu considero mais ensaios mesmo, sabe? Porque foram artigos que saíram no jornal italiano La Repubblica entre 1989 e 2000. E vai ter 16 artigos que foram publicados nesse jornal. E vai ter um artigo que é o primeiro que ele abre aqui essa história, que foi publicada numa revista francesa chamada Le Temps Moderne, em 1952. E que é o Suplício do Papai Noel, que é a história com que ele abre aqui essa edição é aberta, que é essa coletânea de artigos para mim, ensaios, né, do Claude. E foi uma leitura muito gostosa, gente, muito gostosa, porque ele sempre vai trazer assuntos aleatórios, tipo assim, epidemia da vaca louca, vai falar sobre canibalismo, vai falar sobre excisão feminina, sobre circuncisão, ele vai pegar assuntos assim que aparentemente são aleatórios, vai pegar fatos que aconteceram e vai trazer isso para dentro da sociologia, da etnologia, da antropologia e traçar alguns comparativos aqui e trabalhar na mente do leitor, né? Preconceitos, né? Conceitos e preconceitos, vai fazer a gente questionar algumas coisas que a gente traz até como bagagem, né? Como assim, como fatos, né? Que a gente entende, que a gente aprende na escola como fatos, mas que na verdade ele vai trazer uma nova perspectiva nessa comparação de sociedades, de comunidades, né? De desenvolvimento dentro da sociedade, das sociedades que se dizem civilizadas e aquelas mais primitivas, mais rústicas, né? Vamos colocar assim. Eu não sou especialista nesse assunto. Aqui também o que foi muito bacana é que esse livro, perdão, ele não é feito para você não precisa ser conhecedor de antropologia, de sociologia, de etnologia para gostar desse livro. Esse livro é bem para leigo mesmo, ele traz uma linguagem bem simples, até porque, perdão, foram matérias publicadas em jornais, em revistas, né? Então é para todo mundo, é para gente como a gente, não é para alguém especializado dentro da área. Isso foi muito legal de ver. E aqui eu vou falar assim, tem quatro artigos assim, eu gostei de praticamente todos eles, né? Eu achei praticamente todos eles interessantes, teve talvez um ou dois que eu não me chamam muita atenção, mas eu queria ressaltar 4 deles aqui com vocês e eu vou ler um pouquinho sobre cada um deles para vocês entenderem qual é a pegada do Claude, né? O que ele faz aqui dentro desses artigos, né? Logo o primeiro, né, que é o Suplício do Papai Noel, ele começa assim. A matéria começa assim, né, o artigo. O Natal de 1951 ficará marcado na França por uma polêmica que sensibilizou a imprensa e a opinião pública. Autoridades eclesiásticas vinham manifestando sua desaprovação à importância crescente dada por famílias e comerciantes ao personagem do Papai Noel. Denunciavam uma paganização inquietante da festa da Natividade que desviava o espírito público do sentido cristão da comemoração para um mito sem valor religioso. Eu tô aqui pulando algumas partes, tá, gente? E aí ele vai falar assim, no domingo, às 15 horas, o infeliz bom velhinho pagou como muitos inocentes pelo erro daqueles que aplaudiram a execução. O fogo tomou
sua barba branca e ele sumiu em meio à fumaça. Depois da execução, um comunicado foi divulgado. Eis os pontos principais. 2 pontos. Representando todos os lares cristãos da paróquia desejosos de lutar contra a mentira, 250 crianças agrupadas diante da porta principal da Catedral de Dijon queimaram Papai Noel. Para nós cristãos, a festa de Natal deve continuar a ser a festa de aniversário do nascimento do Salvador. Tem mais coisas aqui na reportagem, né? Quem quiser depois vai ler. E ele pega esse gancho aqui e traz o seguinte aqui, ele começa a desenvolver esse assunto, ele fala assim, não se trata de saber as razões pelas quais Papai Noel agrada as crianças, mas sim aquelas que levaram os adultos a inventá-lo. E aqui nas próximas páginas, gente, ele vai desenvolver toda, né, vai trazer toda essa origem do Papai Noel em diferentes sociedades, como ele chegou de diferentes formas, né? Essa figura do Papai Noel, às vezes até com nomes são diferentes, né? São Nicolau, na Holanda tem outro nome também. E como é que essa figura se inseriu nas comemorações dos povos, né? E associada à figura da Natividade de Jesus Cristo, né? Que é um momento que se celebra a vida. E ele até faz uma correlação disso, ele levanta todos esses pontos e faz até uma correlação disso com outra celebração que é o Halloween, né? Que na verdade é uma comemoração aos mortos, né? Então logo depois de uma comemoração aos mortos, há uma comemoração à vida, trazendo essa figura do Papai Noel, né? Para dentro das casas, das famílias. É uma história muito interessante, gente, é muito interessante. Aprender um pouco de onde veio esse ritual, de onde veio essa figura, de diferentes povos, como é que ela age dentro das sociedades, qual a importância dela, qual a necessidade de ter essa figura dentro das sociedades, né? Para os adultos, principalmente, até mais do que para as crianças. E a gente, olha, aprende muito aqui lendo essa historinha. Eu não vou falar mais porque, né, perde a graça aqui de vocês lerem. Então, esse foi um dos meus artigos favoritos. O outro se chama, vamos aqui, página 91, Montaigne e a América, né? Montaigne foi um filósofo renascentista, né? Criador dentro da literatura do ensaio, né? Da literatura ensaísta, né? Então foi ele que começou a escrever ensaios. E ele vai falar um pouquinho sobre o Montaigne e vai desenvolver um assunto aqui, olha. Ninguém melhor do que Montaigne soube compreender e formular tão bem as transformações que a descoberta do novo mundo traria às ideias filosóficas, políticas e religiosas do velho mundo. À beira do século XVI, confortada em suas certezas, a consciência europeia podia voltar-se para si, para dentro. Para ela, a descoberta da América não inaugurava tempos modernos. Fechava um capítulo que o Renascimento havia começado com a descoberta tida como muito mais importante do mundo antigo por meio de obras gregas e latinas, né? Aí ele vai comparar sociedades da Europa, né? Sociedades, vamos dizer assim, civilizadas, com as sociedades descobertas aqui na América, né? Os astecas, os maias, os incas. E essa questão de sempre falar que as sociedades do Novo Mundo eram mais primitivas, eram bárbaras, eram, né, selvagens comparadas com as sociedades europeias. E ele vai desmistificar essa ideia, né? E vai ter uma hora que ele vai falar assim: os astecas e os incas trazem outra questão, pois seu nível de civilização distancia-os das leis naturais. Estariam talvez no mesmo nível de gregos e romanos. Armas comparáveis teriam bastado para protegê-los das vitórias mecânicas que as armas brancas e de fogo concederam aos espanhóis sobre seus povos, que nesse sentido estavam ainda atrasados. Montaigne descobre assim que uma civilização pode apresentar dissonâncias internas e que entre civilizações existem dissonâncias externas. Então, que ele vai falar muito assim, que talvez em relação, que em relação a poderio bélico, essas civilizações que foram encontradas aqui na América, né, de uma forma geral, elas não estavam tão desenvolvidas
mas que em outras coisas muito importantes, elas estavam lá para frente até da Europa, né, das civilizações europeias. E ele vai falar que ele vai trazer que tudo é uma questão, né, de ponto de vista, de quem é desenvolvido ou quem não é, né? Para sair do impasse, Montaigne enxerga duas soluções. A primeira seria voltar-se para o tribunal da razão, diante do qual todas as sociedades, passadas ou presentes, próximas ou distantes, podem ser qualificadas como bárbaras, pois seus desacordos ou concordâncias acidentais não têm outro fundamento senão o costume. Por outro lado, cada um chama de bárbaro o que não é de seu costume. Não existe, porém, crença ou costume, por mais bizarro, chocante ou revoltante que pareça, que, devolvida a seu contexto, não encontre explicação. Na primeira hipótese, nenhum costume se justifica, e todos se justificam na outra. Desse modo, Montaigne abre para o pensamento filosófico duas perspectivas, entre as quais este continua dividido até hoje. De um lado, a filosofia do iluminismo, que submete todas as sociedades históricas à sua crítica e acalenta a utopia de uma sociedade racional. De outro, o relativismo, que rejeita todo critério absoluto de uma cultura que uma cultura possa invocar a fim de julgar culturas diferentes. Gente, isso aqui é muito legal. Vocês lendo o texto por completo, vocês vão entender essas conclusões que ele está chegando aqui. E assim, acender uma porção de luzinhas. Ele fica assim, é isso. Sim, faz sentido. Sabe? Foi muito legal eu amo muito como a literatura abre portas dentro do nosso cérebro para pensar fora da caixinha, né? E esse livro ele faz muito isso. Ele abre muitas janelas, né, na nossa mente, na nossa linha de pensamento, naquilo que a gente tem como conhecimento, como regra, como verdade, para observar as coisas, as sociedades, as pessoas, os costumes, os mitos, numa outra perspectiva, sabe? Por isso que eu gostei muito desse livro. Um outro aqui, Retrato do Artista, é um outro artigo, que ele vai falar sobre a importância dos artistas, do artista dentro da sociedade, principalmente sociedade indígena. Ele vai falar aqui de mitos, né? E como esses mitos eram mantidos. Ele fala que muitas sociedades, ele vai dar um exemplo aqui, alguns exemplos específicos, esses mitos eram mantidos assim com toda uma encenação teatral, né? Acontecia, o mar levantava, ou não sei o que, ou um fantasma aparecia, mas que isso tudo era um cenário preparado pelos artistas, né? Vamos dizer assim, da comunidade, para fazer o povo se manter dentro daquela crença, né? E que assim, quando alguma coisa dava errado dentro dessa encenação que tinha, dentro do ritual, às vezes acontecia até do artista se suicidar, porque ele achava que ele não estava fazendo a vontade dos deuses, ensinando encenando aquela situação de forma que fizesse o povo manter a fé, né? É muito interessante, gente. Só lendo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer aqui. E o meu favorito, que foi o que dá título ao livro, que é o Somos Todos Canibais, né? E aqui ele vai trazer uma coisa muito interessante. Ele vai falar assim, até 1932, as montanhas do interior de Nova Guiné era a última região totalmente desconhecida do planeta. Apenas a partir de 1950, o mundo se deu conta de que este vasto território era habitado por cerca de 1 milhão de homens que falavam diversas línguas de uma mesma família. E aí ele vai falar aqui que se descobriu, né, eles começaram a conviver com essas pessoas, descobriu que eles tinham uma doença, né, e ele fala assim, uma pessoa em 100 morria a cada ano vítima de uma degeneração do sistema nervoso central que se manifesta por um tremor incontrolável. Daí o nome da doença, Kuru, que significa tremer na língua principal do principal grupo afetado, e por perda progressiva da coordenação dos movimentos voluntários, seguido de infecções múltiplas. E aí ele vai comparar isso aqui, a essa doença, com uma outra doença conhecida no mundo civilizado, né? Era a primeira vez que se identificava em humanos
uma doença degenerativa causada por um vírus lento, mas doenças de animais como a tremedeira do carneiro, em inglês scrappy, e a doença da vaca louca, que recentemente assustou a Inglaterra, são muito parecidas. Então, existem doenças bem similares dentro aqui da sociedade civilizada. Gente, vocês desculpem o barulho de fundo, mas é que se eu não gravasse esse vídeo hoje, eu não ia mais gravar. Então, ignorem o barulho de furadeira no fundo e tentem focar aqui no nosso bate-papo. Então, e aí ele vai trazer o seguinte: começaram a pesquisar e descobriram o que tinha em comum o seguinte fato: essa doença encontrada nessa população isolada, que não se misturou com a população europeia, e a população europeia, que tinha uma doença muito parecida. Antes que a área fosse administrada pela Austrália, essa área aí que foi descoberta em 1950, os grupos vítimas do Kuru eram adeptos do canibalismo. Comer o cadáver de parentes próximos era a forma de testemunhar afeição e respeito. Cozinhavam-se carne, as vísceras, o cérebro, os ossos moídos no pilão, acompanhavam os legumes. As mulheres se ocupavam do esquartejamento dos cadáveres e das outras operações culinárias, eram as que mais provavam essas refeições macabras. Pode-se supor que se contaminavam manipulando os cérebros infectados, porque descobriram que era um vírus, né? E que, por contato corporal, contaminavam os filhos. Pulando agora, né, para a França, né? Há alguns meses, porém, na França, na Grã-Bretanha, na Austrália, a imprensa mobiliza-se em torno de casos da doença de Creutzfeldt-Jakob, idêntica, como disse, ao Kuru, constatados depois que as vítimas tomaram injeções de hormônio extraídos da hipófise humana ou de enxertos de membranas provenientes de cérebros humanos. A hipófise é uma pequena glândula situada na base do cérebro. As injeções fazem parte de tratamentos que servem para combater, em primeiro lugar, os problemas de crescimento em crianças e, em segundo, a esterilidade feminina. E aí ele vai desenvolver, né, comparando esses duas formas de civilizações totalmente separadas, isoladas, com uma história totalmente diferente, serem vítimas de doenças bem parecidas, provocadas as duas por introdução dentro do organismo de células, né, da própria espécie, de células humanas, né? Assim, a hipótese levantada pelos etnólogos e aceita por médicos e biólogos, segundo a qual o Kuru, doença ligada a algumas pequenas populações exóticas, teria sua origem no canibalismo, encontra uma ilustração surpreendente entre nós. Nos dois lugares, doenças irmãs seriam transmitidas a crianças e mulheres que receberam, de maneiras totalmente diferentes, matéria cerebral humana. Um caso não prova o outro, mas existe entre eles uma analogia impressionante. E aí ele desenvolve, né? E o título do artigo, né? Somos todos canibais. Eu achei muito interessante, gente, muito interessante as comparações, as explicações, os mitos e lendas que ele traz para explicar, sabe? E aquilo que eu li para vocês, que ele falou aqui em um dos artigos, né? Um costume ou um hábito que para mim pareça totalmente absurdo, dentro de um determinado contexto, de uma determinada sociedade, olhando seus costumes, é normal, né? Então eu achei um livrinho muito interessante, com certeza vai merecer releitura. Queria, antes de terminar, falar que edição linda, editora 34, sim, muito parabéns. Essa edição tá linda, a edição da 34 sempre é muito boa, a qualidade é sempre muito boa. Olha as cores, gente, olha esse trabalho gráfico, sabe? Olha o tamanho dessa orelha aqui, gente, dessa aba. Olha as fotos, sabe? Caprichadíssimo, gente. As fotos dentro do livro, né? Olha que edição maravilhosa. Olha só. Sabe? Eu, sim, boca aberta. Conteúdo maravilhoso. Edição linda, luxuosa, de qualidade. Arte gráfica maravilhosa. E, assim, apaixonadinha por esse livrinho aqui. Indico muito.
Gostei muito. Espero também que vocês leiam. Depois, se vocês leram ou já leram, comentem aqui o que vocês acharam, tá bom? Eu vou deixar o link para esse livro aqui no site da Amazon, quem quiser dar uma olhadinha, quiser adquirir. E é isso, pessoal. Um ótimo dia a todos. Espero estar aqui de volta breve, trazendo mais resenha, conversando mais com vocês. É isso aí. Um abraço, ótimas leituras a todos. Tchau, tchau.